Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação, e no episódio de hoje, dia 18 de novembro de 2021, falaremos sobre resultados de WeWork, Magalu, Enjoei, Restock, Grupo Soma. Também aproveitando aqui o embalo de varejo moda, a gente vai falar sobre estratégia da reserva. Depois vamos analisar também movimentos estratégicos de Johnson & Johnson, Simpar, Fleury e também um SPAC, Waldencast, no mercado de cosméticos. E, por fim, um prospecto de IPO, como não poderia deixar de ser, de Cantu Store ou Cantu Pneus. E para me acompanhar aqui nessa jornada, estou com meus caríssimos colegas de bancada, Mayara Rocon, instrutora de estratégia e marketing da BTC. Fala, Má, tudo bem? Oi, Habib, olá a todos os ouvintes, prazer estar mais uma semana aí com vocês. Vamos lá, né? Acompanhar, ficar sempre atualizado, seja para a vida profissional, seja processos seletivos, o BTC Journal ajuda bastante. Pois é, esse feedback também a gente não cansa de receber nas aulas, né? Mas isso é muito bom, a gente vai continuar fazendo. E bom, com a gente também Renato Aracaki, instrutor de finanças corporativas, valuation e estratégia aqui da BTC também. Fala, Renato. Fala, Gustavo. Fala, Mayara. Fala, pessoal. Peço perdão aí pela minha ausência semana passada. Vamos ver se a gente mantém aí uma frequência até o final do ano. Queria agradecer também ao NEB, né, que me convidou para fazer uma palestra ali para o grupo de jovens ontem. Foi muito interessante. Para todos os parceiros que a gente vem desenvolvendo bastante treinamento aí com os nossos parceiros, está sendo bem interessante esse final de ano. E para todas as turmas aí também de pricing que a gente fechou semana passada, uma turma muito bacana, a última do ano. E também aí para as turmas do GBP que a gente vem evoluindo bastante aí no desenvolvimento da parte de estratégia, né? Bom, como de costume, semana passada a gente teve nossa edição do Journal e aí tem aqui pouquíssimas, né, comentários, até porque o pessoal foi para o feriado e aí a gente lançou o negócio na sexta-feira. E aí eu queria só ressaltar aqui o José Guilherme, né? O José Guilherme foi nosso aluno, mandou uma mensagem muito legal. Adorei a dupla dinâmica, né? Parabéns, Kai e Mai, sempre excelentes. E está pedindo para o Yuri voltar a fazer um BTC Journal no futuro, né? Então, beleza, legal. Então, pessoal, se vocês quiserem que a gente aborde alguma notícia ou alguma empresa que vocês queiram que a gente dê um detalhamento um pouco maior, não esqueça, obviamente, de comentar ali no nosso YouTube, né, no vídeo que a gente está lançando agora, que na próxima semana a gente já coloca no pipeline, beleza? Bom, Gustavo, vamos embora. Muito bom, já aproveitando, né, que a pessoa vai colocar o comentário no YouTube, também aproveita você e se inscreva no nosso canal do YouTube, você acompanha outros vídeos e conteúdos nossos também, ajuda o nosso canal a ficar um pouquinho mais popular aí com a sua pequena ajuda, né, e deixa o comentário que esse é muito importante também para a gente poder colocar mais conteúdo nos próximos vídeos. Estou aqui usando minha camiseta da nossa parceira Insider Store, né? Muita tecnologia têxtil, e também usei bastante aí no feriado e nos últimos dias a cueca tech que eles têm, que é realmente muito boa, principalmente para você que utiliza o vestuário famoso Faria Limer, né? Aquela calça bem apertada e que a cueca acaba enrolando, né? Da Insider não, então é mais tranquilo, pode usar, a tecnologia é bem interessante, secagem rápida, é fácil. Então é uma vida um pouquinho mais fácil para você, tanto na camiseta como nos outros produtos, e é claro que você tem um desconto muito legal na loja deles. Eles também estão com promoção de Black Friday, né? Black November. Então aproveita que tem ainda mais desconto, mas o cupom que a gente tem com eles ainda vale. Então, se você quiser aproveitar, BTC15, entra no site da Insider Store, tá no link aqui na descrição, tanto do podcast como do YouTube, né? E a BTC também tá com os cursos com inscrições abertas para as turmas de 2022 do nosso curso de business, focado para você que está entrando no mercado de trabalho, General Business Program, o nosso curso de estratégia e finanças para gestores, pessoas com tomada de decisão nas empresas, Strategy and Finance Program, e também nosso curso de mercado financeiro, o General Finance Program. Temos também alguns grandes benefícios aí de Black Friday, então dá uma olhada no nosso site com o link também aqui na descrição. Dá uma olhada lá. Bom, vamos lá então, pessoal, começando aqui as notícias de hoje, né? Vou começar com uma que a gente gosta bastante de comentar, né? Vou pedir para o Renato colocar aí alguns pontos, né? Então essa daqui é do Neofeed. Em primeiro balanço como empresa pública, WeWork realça a saga de prejuízos.
Pois é, Renato, tudo mudou, mas nada mudou, certo? Certíssimo. A gente já tinha comentado aqui a prévia do resultado do WeWork numa notícia que saiu lá no Neofeed, né? Falando, não, a virada, né? Acho que eu no Brasil Journal, né? A virada do WeWork, né? Foi virada só para abrir os números aí. Agora a gente vai ver cada trimestre a desgraça acontecendo, né? Então, o que aconteceu? Eu já tinha mostrado que até o segundo trimestre desse ano a coisa não ia bem, ou seja, estava ruim. E aí esse novo resultado, né, que eles divulgaram agora no terceiro trimestre, só corroborou, né, a falta ali de iniciativa interna de melhorar o modelo de negócio e fazer esse negócio eventualmente valer alguma coisa. Só para vocês terem uma ideia, a expectativa era 47 bilhões da abertura de capital lá atrás, conseguiram fazer uma abertura misturada com um SPAC ali em 9 bi, legal, já está em menos de 7,5. Então, agora todo trimestre você vai vendo os resultados ruins e, consequentemente, isso vai deteriorando aí o resultado da companhia. Bom, só para a gente ter uma ideia, nesse último trimestre, o nível de ocupação até que aumentou. Né? Aumentou, foi de 50% para 56%. Só que tem uma pequena sacanagem, galera. Qual que é a pequena sacanagem? A pequena sacanagem é o seguinte, né? A quantidade de pessoas utilizando, né, as estações disponíveis do WeWork diminuiu, né? Foi de 514 mil para 464. Aí você fala assim, pô, mas como que então o nível de ocupação aumentou, né? É porque eles diminuíram a quantidade de estações disponíveis, né? Foi de 962 mil para 766, né? Então, você aumentou o nível de ocupação, obviamente, né, diminuindo a quantidade de estações disponíveis, né? Provavelmente eles devem estar fazendo alguns desinvestimentos, né? Aquela expansão maluca, sem racional financeiro nenhum, etc. Estão tentando dar uma otimizada, conseguiram chegar aí no nível de ocupação ali em torno de 56%, que está longe ali dos 75%, que a gente já tinha feito um cálculo que poderia eventualmente chegar no break-even, né? Então, até no break-even está longe, né? Acumulando os primeiros 9 meses, eles tiveram uma receita de 1 bilhão 850, legal, contra 2 bilhões 750 do mês, os primeiros 9 meses do ano passado. E o prejuízo acumulado, né, desses 9 meses foi de 3,8 bilhões de dólares. Galera, 3,8 bi de prejuízo contra uma receita de 1,8, né? O que vocês acham que está acontecendo com o caixa da empresa, né? O fluxo de caixa da empresa operacional foi menos 1 bilhão e meio, e obviamente a empresa agora ela está com pouquíssimo caixa disponível. Caixa e caixa equivalente começou o ano com 800 milhões. Eles fizeram a abertura, né, ali de capital junto com a SPAC, captaram dinheiro e o caixa está em 477. Sabe quanto tempo vai durar esse caixa? Mais 6 meses. Né? Não vejo mais de 6 meses esse negócio começar a ficar com muita dificuldade se não se desfazer de alguns ativos eventuais que eles têm. Vamos ver o que vai acontecer aí, mas a saga continua e a gente vai continuar acompanhando aqui cada trimestre e vamos analisar aí a derrocada do negócio. Pois é possível que a gente não avalie por muitos trimestres, né? Vamos acompanhar como que vai ser essa história. Agora vamos para a próxima notícia aqui, vindo para o mercado brasileiro, né? Teve um burburinho no mercado de capitais aí em relação ao Magazine Luiza, né? Eu peguei duas notícias, Renato, para você comentar um pouquinho sobre, né? Porque eu realmente o negócio foi bem estrondoso aí, pessoal do mercado financeiro. As duas são do valor econômico. Né? A primeira aqui é Magazine Luiza compra quase 200 milhões de reais em ações em outubro. E a outra notícia, a Magazine Luiza pretende desovar excesso de estoque no fim do ano. Renato, atualiza a gente, o que está acontecendo com o Magalu? Bora. Bom, parece que aquela lua de mel entre Magazine Luiza e o mercado financeiro acabou. Tá? E qual que é a explicação, Renato? Eu vou falar aqui alguns números, e aí vocês vão entender por que é importante aprender finanças corporativas e valuation com a BTC. Né? Por quê? Porque a gente detalha muito bem o índice aqui que está fazendo essas ações eventualmente darem aquela forçada de barra para baixo. Né? Então, ó, peguei aqui os resultados dos primeiros 9 meses de 2021. Tá? Em termos de receita bruta, aumentou 33%. Ah, legal. Margem bruta diminuiu? Diminuiu. Foi de 26% para 23%. Legal. Ah, só para dar uma dimensão, né? Receita bruta deles foi de 31 bilhões de reais, né? Contra 23 bilhões de reais. Então, uma receita
bem respeitável, né? Mas a margem bruta vem caindo, isso porque você vai mudando o mix ali de receita, né, indo para e-commerce, a gente já vem acompanhando isso, né, trimestre a trimestre a margem bruta vai caindo, até porque você precisa gastar mais com promoção para fazer o e-commerce funcionar, beleza? Margem EBITDA se manteve constante, 5,3% contra 5%, ou seja, 1 bilhão e 200, quase 1 bilhão e 300 ali de EBITDA, e o lucro líquido, 497 milhões, uma margem líquida ali de 1,9, um negócio extremamente apertado, mas dos primeiros 9 meses do ano passado foi 0,9. Então, assim, melhorou? Melhorou. Beleza? Mas, pô, Renato, então se cresceram os resultados, tanto de receita quanto de lucratividade, por que raios, né, essa ação vem caindo tanto que está fazendo até o Magazine Luiza recomprar bastante ação no mercado, né? O que aconteceu foi o seguinte, né? A gente pega aqui o fluxo de caixa das atividades operacionais, né? Nos primeiros 9 meses do ano passado, eles geraram 952 milhões. Beleza, tá? Com um lucro acumulado ali de 172. Então, 172 de lucro, 952 de geração de caixa operacional. Agora, foi um lucro de quase meio bilhão, ou seja, 497 milhões, só que eles queimaram 1,9 bilhões de reais. Legal, tá? Então, a operação queimou caixa. Tá? Isso daí é uma das primeiras coisas que preocupa bastante. Né? Então, a Magazine Luiza agora começa a não gerar mais caixa operacional. Isso é um problema. Legal. E aí, qual que é a explicação para essa queima de caixa? Né? O capital de giro da empresa, até porque ela está bastante capitalizada, ainda é negativo, até porque o caixa está muito grande. No entanto, quando você pega lá no famoso ciclo de conversão de caixa, aí a gente consegue ver o que aconteceu com o capital de giro operacional. Né? Os dias de estoque, eles passaram de 74 dias para 106 dias. Né? Então, houve um aumento muito grande na parte de estoque. Tá? O que eles estão tentando justificar? Eles estão tentando justificar que esse reforço de estoque foi para reforçar bastante a operação, para não ter perda de venda, tanto no Black Friday quanto no final do ano. Legal. Só que a gente está vendo como que estão os indicadores econômicos. A gente está vendo que as coisas não estão indo muito bem. Inclusive, acho que o BTC de ano passado, retrasado, a Mayara avaliou também um pouco dos resultados da Via. Então, a gente percebe que essas empresas de varejo não estão indo muito bem, até porque a economia não está indo muito bem. Né? Então, isso daí é uma coisa que preocupa. Será que a Magazine Luiza vai conseguir voltar, né, os seus dias de estoque, né, na casa de 70, dado que está quase 110? Legal, essa é a primeira dúvida. Mas isso tudo são coisas que você analisa, mas o que justifica efetivamente a queda de valor da Magazine Luiza é o quê? ROIC, olha o famoso ROIC, Return on Invested Capital, né? O ROIC, ele já vinha caindo, e eu já tinha alertado isso nos últimos resultados que a empresa tinha divulgado. Era sempre ali em torno de uns 16 anualizados. No último trimestre já tinha caído para 8, ou seja, para metade. Isso já tinha preocupado bastante, porque a taxa de juros vem subindo. Legal. Agora, nesse terceiro trimestre, quando você pega acumulado dos últimos 12 meses, o ROIC da Magazine Luiza foi 4%, galera. 4%. A Selic está mais de 7%. Tá? Então, o que está acontecendo? Destruição de valor. Então, começou agora uma tendência de destruição de valor. ROIC menor do que o WOC. E aí, se a Magazine Luiza não arrumar isso rapidamente, a tendência de queda da ação ela vai persistir. E não vai adiantar ficar fazendo operação de recompra de ação no mercado, que isso daí são só artifícios, né, de mercado financeiro para tentar segurar o valor. Tem que fazer o quê? Aumentar o lucro operacional e diminuir o capital operacional. É a única forma de fazer isso. E melhorar o capital de giro é uma das alavancas principais, e é por isso que a notícia está falando isso. Vamos ver como que vai ser o resultado da Magazine Luiza no Black Friday e também no final do ano. Pois é, Renato, esse ponto que você colocou é muito importante, né? A gente está passando por uma situação econômica bastante lastimável, né? E como todo grande varejista, é necessário um volume, né, muito grande de vendas, até para desovar esse estoque, né? Talvez eles estejam confiantes demais com o apetite de compras das pessoas nesse momento. Vamos avaliar, né? Eles devem ter, claro, as suas pesquisas, seus índices, mas talvez haja uma confiança exacerbada. Vamos ver o que acontece. Próxima notícia, também mantendo aqui nessas empresas de alto valor de mercado, né? Às vezes nem tão justificável, né? Vamos lá, valor econômico. Enjoei registra alta de 90% no prejuízo, com aumento de despesas e queda de compradores, né? Então, para a gente terminar o circuito aqui de más notícias, Renato, vamos lá carimbar o que aconteceu com a Enjoei, né? O que está fazendo esse resultado ficar ainda pior?
Bora lá, né? A Enjoei, ela tem aquele modelo de economia circular, etc., que aparentemente fazia bastante sentido nessa nova economia aí, né, que todo mundo fala, né? Qual que foi o problema? O problema é que ela fez uma bela de uma abertura de capital, parabéns aí para todos os fundos que investiram no negócio, só que é aquele negócio que a gente fala, né? Então, agora com uma empresa de capital aberto, não adianta ficar fazendo poesia, né, na divulgação de resultado, que isso não vai segurar, né, o valor da ação, muito menos, né, deixar os financials mais bonitos, né? Então, o que, que aconteceu? Aconteceu o seguinte, essas empresas de growth, elas precisam ter e mostrar todo trimestre crescimento, né? E uma das coisas que a Enjoei tem que mostrar é crescimento de GMV. Legal. Isso é de trimestre a trimestre, né? E aí houve uma queda de GMV do segundo trimestre de 21 em relação ao resultado de GMV do terceiro trimestre de 21. Isso é péssimo para uma empresa que está em nível de crescimento acelerado. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, eles diminuíram bastante o take rate, né, que é o quanto eles cobram ali das transações que são feitas dentro da plataforma, até para tentar estimular mais pessoas a oferecerem produtos usados e mais pessoas, eventualmente, para comprar esses produtos. Legal. Só que tem um pequeno problema que a Enjoei está fazendo, que a Cielo também fazia, que é o seguinte, quando você pega ali toda a parte do SG&A, né, que são as despesas que aumentaram, que até a notícia está colocando, tem uma coisa que me deixa bem preocupado, né? O que me deixa bastante preocupado? É o seguinte, ó, o que cresceu do SG&A, né? Salários e encargos, 31% do segundo trimestre para o terceiro trimestre. Trimestre contra trimestre, hein? Tá? Não estou nem comparando com o terceiro trimestre do ano passado. Em relação ao terceiro trimestre do ano passado, aumentou salários e cargos 117%, tá? Então, mais do que dobrou. Essa é a primeira coisa, tá? Serviço de tecnologia, em relação ao ano passado, cresceu 295%. Legal, olha que beleza, né? Ou seja, assim, a parte de despesa aumentando para caramba. Aí vocês sabem o que eles começaram a segurar, né, de investimento? Marketing, né? Que é o quê? Toda a parte de publicidade, etc., para aumentar o brand awareness, eventualmente ter mais pessoas querendo comprar. Isso daí, trimestre contra trimestre, segundo trimestre contra terceiro trimestre, ó, eles diminuíram mídia offline em 50% e diminuíram marketing de performance em 10%. Tá? Aí, qual que é o resultado disso? O resultado disso é isso, ó, novos compradores. Os novos compradores, em relação ao terceiro trimestre de 20, caíram 9%. Ou seja, eles não conseguem atrair novos compradores para a plataforma. Eles falam que tem um monte de vendedores, conseguiram atrair bastante vendedor, diminuindo o take rate. Mas se você não investe em marketing, você não tem comprador, né? E um business de plataforma ele tem que fazer a junção entre oferta e demanda. Não adianta ter muita oferta e pouca demanda, né? E isso daí não vai funcionar, esse tipo de modelo. E aí, que isso resulta, né? Toda essa análise, né? Resulta, nos primeiros 9 meses de 2021, eles terem um crescimento de 39% de receita bruta, legal, só que teve um aumento de receita líquida de 50%. Aí você fala assim, Renato, mas como que a receita bruta cresce 39% e a líquida cresce 50%, né? É que eles mudaram a sede para Barueri para pagar menos ISS, né? Então, assim, pelo menos em termos de receita líquida, eles mandaram bem. Só que todas as outras margens operacionais foram para o saco, né? Então, assim, ó, lucro bruto, margem bruta, era 40%, foi para 26%. Legal. Margem operacional nem tem, era menos 17, agora é menos 123, né? Então eles tiveram um prejuízo operacional maior aí do que a receita líquida, né? O que fez, obviamente, o prejuízo, né? Ir para 85 milhões contra um prejuízo de 12 milhões. Beleza. Isso é preocupante para o caixa, que nem lá no WeWork? Não, eles fizeram uma bela de uma abertura de capital, ainda estão com 406 milhões no caixa. Só que esse caixa era 486 em dezembro, né, de 2020. Então, assim, vai ficar queimando aí pelo menos uns 20, 30 milhões aí todo trimestre. Tem uma vida longa ainda. Tem tempo para acertar esse modelo de negócio. Vamos ver o que vai acontecer aí com a Enjoei.com nos próximos trimestres. Mas se esse modelo de negócio ele não for acertado, eventualmente, né, não vai ser um futuro muito brilhante aí para a Enjoei.com. Pois é, eu gostei que você comentou da questão da poesia na divulgação de resultados, né? Realmente não tem mais espaço para isso depois do IPO, né? Então as coisas começam a ficar um pouquinho mais
racionalizadas, né? Agora, essa questão de mudar a sede por causa do benefício de ISS me fez lembrar um filme muito famoso, Titanic, né? Aquela cena, acho que vocês vão lembrar, do pessoal tocando violino enquanto o navio afunda, né, pessoal? Então, pessoal, vamos lá, né? O violino é bacana e tal, mas o navio está afundando. Talvez tenham outras ações, principalmente trazer bastante demanda, sem reduzir tanto o marketing, né, pessoal? Então, fazer essa mudança aí nas despesas, enfim, vale a pena reavaliar essa estratégia, né? Bom, vamos seguir, pessoal, para a próxima notícia. Agora, vamos para algumas notícias um pouco melhores. Aqui eu peguei do valor econômico. Prejuízo da Restock diminui 56% no terceiro trimestre, para 49,1 milhões. Né? A situação ainda é difícil, mas melhor. Né? Então, o importante aqui é o delta, né, pessoal, o diferencial. Então, Renato, queria saber o que está acontecendo com a Restock. Como a gente já falou aqui, todo o mercado de varejo, e varejo moda está incluso aqui, vai ter dificuldades por causa da economia. Mas a gente viu aqui na Restock uma melhoria. Né? Então, o que está acontecendo? Legal. Bom, isso daí é bom a gente ir acompanhando, porque é um turnaround aí sendo executado e a gente vai acompanhando real time os resultados que, né, a Restock vem dando, né? Restock sempre foi um caso que a gente acompanhava aí nas aulas de finanças corporativas valuation, e ela deixou de ser um caso assim porque eu estava achando que a empresa ia quebrar, né? Só que aí ela conseguiu entrar em recuperação extrajudicial, aparentemente elas estão conseguindo pelo menos alongar um pouco mais os prazos das dívidas, eventualmente, né? E agora estão começando a melhorar um pouco dos financials, né? Então, vamos pegar aqui os primeiros 9 meses para ficar mais claro aí o que está acontecendo, né? Então, nos primeiros 9 meses do ano passado, eles tiveram uma receita líquida de vendas de 395 milhões, né? Lembra que esse negócio já chegou a ter mais de 1 bilhão ali de receita, né? Então, nos primeiros 9 meses, ter só 395 é um negócio muito pequeno. Esse ano foi melhor, 588, legal. Tá? A margem bruta, ela até aumentou, né? Foi de 52,9 para 53,2, legal, bacana. Só que o prejuízo acumulado aí ainda persiste, né? Só que ele está bem menor do que os primeiros 9 meses do ano passado. Então, ó, o prejuízo acumulado foi de 143 milhões contra 237 milhões. Então, eles estão conseguindo eventualmente diminuir ali o prejuízo para tentar fazer a empresa voltar à lucratividade, né? O que eles falam é que o EBITDA pelo menos já está positivo, né? Então eles estão com 45 milhões de EBITDA contra quase zero ali nos primeiros 9 meses do ano passado. Beleza, né? Só que o que eu acho que melhorou bem na Restock foi a geração de caixa. Porque olha que interessante, nos primeiros 9 meses de 19, pré-pandemia, eles tinham queimado 60 milhões de caixa operacional. Ano passado eles queimaram 371, beleza, mas a gente sabe o que aconteceu no passado. Esse ano eles conseguiram gerar 90 milhões, tá? Então assim, pô, beleza, os primeiros 9 meses, 90 milhões de geração de caixa, já é uma coisa que eles não conseguiam fazer até pré-pandemia, legal. Então, isso melhorou? Isso melhorou. Same-store sales, obviamente, porque os primeiros 9 meses do ano passado foram péssimos por causa de fechamento do comércio. Agora foram excepcionais, eles fizeram um same-store sales em todas as marcas positivo, no composto deu 55%, né? Conseguiram aumentar 14% o ticket médio, né? De 557 para 636. E então a empresa ela foi melhorando ali as suas operações aí e agora estão esperando aí, estão com bastante confiança aí que o quarto trimestre vai conseguir trazer bons resultados até por causa de Black Friday e eventualmente Natal. Beleza, legal. Mas o que preocupa a Restock, né? O que preocupa a Restock é justamente o nível de endividamento, né? Que está alto, é 1 bilhão e meio, 1 bilhão 499 dívida líquida. Tudo bem que o prazo está lá na casa do chapéu agora, né? Tem pelo menos uns 2, 3 anos. Mas se você for parar para pensar, né? Se eles ficarem gerando aqui 100 milhões de fluxo de caixa operacional por ano, né? Com 1 bilhão e meio, vai demorar uns anos aí, né? Para conseguir saldar essa dívida. Então, assim, eles precisam fazer ainda mais melhorias operacionais e aumentar a geração de caixa desse negócio para conseguir, eventualmente, diminuir o risco, né? De entrar numa recuperação judicial e, eventualmente, quebrar lá no futuro. Vamos ver. Ela está dando uma otimizada ali nas operações, está diminuindo bastante a quantidade de lojas, até para ficar com as mais rentáveis. Vamos ver se todas essas ações em conjunto fazem a Restock eventualmente sair do buraco, né? Mas, pelo menos, tirou a cabeça ali de dentro da água, está pelo menos com uma pontinha do nariz para fora. Vamos ver os próximos trimestres para ver se esse negócio é um processo contínuo.
Com certeza, tem espaço para melhorar, né, Renato? Então dá para, através de um time bem competente, né, fazendo as otimizações necessárias, mesmo num ambiente desafiador como o de hoje, porque tem marcas muito fortes, produtos de alta qualidade. Então vamos acompanhar. E isso está ligado com a próxima notícia, né? Então, que também fala de uma empresa que está melhorando nesse período difícil, né, econômico, falando, valor econômico. Grupo Soma reverte prejuízo e lucra 83,3 milhões de reais no terceiro trimestre. Então, Renato, qual que é a situação do Grupo Soma? Legal. É sempre bom você pegar um benchmark bem gerido, até para você tirar um pouco daquele negócio de mercado, né? Ah, os resultados estão ruins porque o mercado está ruim. Ah, o mercado está ruim. Aí o mercado vira a justificativa para praticamente qualquer ineficiência que a empresa tenha, né? Agora, quando você compara os seus resultados com alguma outra empresa similar, e geralmente, né, essa empresa similar está indo bem, né? Aí você começa a tirar a culpa do mercado e fala assim, pô, será que a gente está fazendo alguma coisa de errado, né? Então, o case mais próximo ali da Restock no mercado é o Grupo Soma, né? O Grupo Soma, só para vocês terem uma ideia, né? Eles tiveram uma receita bruta nesses primeiros 9 meses de 1 bilhão e 650. Isso tirando, obviamente, o resultado da Hering, né? Porque ainda estão consolidando os resultados. Contra 911 no mesmo período do ano passado, ou seja, um crescimento de 81% em termos de receita bruta. Olha que legal, né? A margem bruta, ela aumentou, assim, de uma forma esplendorosa, foi de 59,7 para 67,8. Lembrando que da Restock é em torno de 53. Legal. E as duas empresas no mesmo segmento, hein? Beleza. Margem EBITDA foi de zero cravado para 16,1, que fez a empresa sair do prejuízo, né, de 5 milhões, quase 6 milhões aí nos primeiros 9 meses do ano passado, para um lucro de 152 milhões, né, uma margem líquida aí de 10, quase 11%. Então, assim, quando você vê que existe empresa que atua no mesmo segmento, né, de moda premium, etc., que está com os resultados muito melhores, né, do que a sua empresa, você começa a ver que o mercado ele tem uma influência, mas não é integral, né? Então, a boa gestão ela consegue influenciar positivamente. E é interessante que até o same-store sales aqui do Grupo Soma, ele foi muito menor, né, do que o same-store sales. Não foi muito menor, mas foi menor do que o da Restock, né? Da Restock foi 55%, 56%, o same-store sales do Grupo Soma foi 50%. Né? Então, assim, até a produtividade foi, né, o crescimento comparável foi menor. Mas, né, como uma empresa bem gerida, ela traz resultados financeiros muito melhores. A única coisa que eu achei meio estranho assim no resultado do Grupo Soma foi o quê? Foi a queima de caixa operacional dos primeiros 9 meses. Está pequeno ainda, mas houve uma queda, né? Lá no ano passado, nos primeiros 9 meses, apesar de um prejuízo de quase 110 milhões, eles conseguiram gerar 21 milhões de caixa. Agora não, agora eles tiveram um lucro de 254 milhões e queimaram 18 milhões de caixa operacional. Então é só esse ponto aí de preocupação eventual, né? Para acertar na operação aí nos próximos trimestres, né? Mas uma coisa que vai ajudar bastante nessa geração de caixa é o quê? A integração dos resultados do Grupo Soma com da Hering, né? Como a gente sabe, né? A Hering tem aquele modelo de franquia que é sensacional, né? Porque ele é uma máquina de dinheiro, tanto na parte de resultados operacionais da operação corrente, quanto eventualmente na execução de algum plano de expansão, né? Porque quem gosta, obviamente, de quem que vai fazer o CAPEX, né, desse investimento de crescimento, vai ser o franqueado. Então, com a integração aí da marca Hering dentro dos resultados, pode ter certeza absoluta que o Grupo Soma ele vai ficar bem mais estruturado e, eventualmente, vai ser aí um melhor ativo aí de moda premium. Inclusive, pessoal, vai estar ligado com a próxima notícia, tem os rumores de mercado aí que falam que a Arezzo estava de olho aí no Grupo Soma, né? Vamos ver se isso vai acontecer mesmo. Eu estou achando que o Grupo Soma é muito grande, assim, para Arezzo fazer uma aquisição. Mas saiu esse boato aí umas 2 semanas aí no mercado. Vamos acompanhar. Pois é, apesar de que sempre há espaço para uma joint venture, né? Sei lá, vai daqui dar alguma invenção aí nesse mercado, né? Mas realmente muito grande. Mas já ligando, que o Renato já deu spoiler aqui, a gente vai entrar na nossa sessão sobre estratégia, né? Movimentos estratégicos, e aproveitando o tema sobre varejo moda. Eu peguei uma notícia aqui do Neofeed. Reserva vai entrar na moda feminina e pode multiplicar o seu tamanho. Renato, tem algo que você falou sobre o antigo, não tão antigo assim, deal, né, da Arezzo e da Reserva, né, que deu a letra para esse movimento estratégico. Então, vamos retomar um pouco e entender o que você acha aí dessa entrada no novo segmento da Reserva.
Perfeito, vamos lá. Bom, isso daí, essa notícia ela veio muito coordenada com uma aula de estratégia que eu ministrei no sábado passado, né? Sem ser do feriado, acho que foi do feriado, talvez, né? Foi o seguinte, né? Um aluno me perguntou o seguinte: falou assim, olha, a Arezzo, ela comprou a reserva. Legal. E uma das justificativas era o aumento do famoso addressable market, né? Porque a Arezzo, né, só sapato feminino, etc. Ela compra uma marca de moda masculina e aí, eventualmente, você tem um addressable market muito maior. Perfeito. Aí me perguntaram o que eu achava dessa aquisição. Eu falei assim, olha, se você olhar o BTC Journal que eu falo sobre essa aquisição, eu falo o seguinte, aparentemente, né, não dá para saber os financials, a reserva parece ser uma empresa relativamente boa em termos de posicionamento de marca, etc. Em termos de financial, eu tinha dúvidas se o negócio era rentável ou não. Beleza. Mas eu sempre achava que a Arezzo ela poderia fazer esse tipo de movimento em alguma coisa um pouco mais próximo do core business, né? Ou seja, se eles são muito fortes em sapato feminino, por que não, eventualmente, entrar na parte de moda feminina e não na moda masculina? Por quê? Porque é justamente as justificativas, né, que essa notícia está dando para a reserva ir para o mercado de moda feminina, né? Ele fala o seguinte, ó, o varejo de moda, ele representa 70% a parte feminina em relação à masculina. Então, obviamente, o addressable market para a moda feminina é muito maior. Eu sei que a competição é maior também, tá? Mas a Arezzo, ela já tem um nome muito bem consolidado, né? Eu acho que faz todo sentido você fazer alguma sinergia com a marca Arezzo para fazer moda feminina. Por que você está falando isso, Renato? Porque aí vem o meu ponto, né, de dúvida em relação a esse movimento. A Reserva é uma marca muito masculina. Legal, tá? Então ela se posicionou com uma marca masculina. Beleza, né? Uma coisa super difícil, aliás, né? E aí, eles estão levando como argumento o addressable market, de você entrar com moda feminina, e também um argumento que eu não acho que é tão válido assim, que fala o seguinte, tem muita mulher que compra coisa na reserva, justamente para comprar para o companheiro, etc, né? Eu acho que isso não é muito justificativa, né? Eu lembro que a Marisa, ela entrou com moda masculina nas suas lojas, com um argumento que muita mulher queria, eventualmente, né, muito homem, eventualmente também andava lá nas lojas para comprar coisa para a companheira, né? Falei assim, então, ó, dado que tem bastante homem aqui, vamos pegar na marca Marisa e começar a fazer moda masculina, né? Falei, beleza. Eu tenho certeza que vocês nem sabem que tem marca masculina lá dentro da Marisa, né? Boa parte de vocês, né? Eu fiquei até abismado em saber que a Marisa tinha roupa masculina. Perfeito, né? Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, não no nível de Marisa, que vai acontecer com a reserva. Eu acredito que faria muito mais sentido você criar uma moda feminina, não com a reserva, que já criou todo o seu brand ali na parte masculina. Eu acho que faz mais sentido você pegar a marca Arezzo, né, que já está super bem posicionada, ou alguma coisa similar, para construir uma marca de moda feminina e não tentar embutir, né, dentro das lojas da reserva moda feminina. Não acho que isso faça tanto sentido assim. Ou eventualmente criar ali, né, alguma outra loja reserva e colocar assim reserva feminina, sabe, alguma coisa assim. Eu acho que precisa ou usar a marca Arezzo para entrar nesse modo, nessa categoria de vestuário feminino, ou criar uma nova marca, ou um ou outro, né? Tentar colocar roupa feminina dentro da loja da reserva, não acho que faça muito sentido. Mas enfim, vamos ver, né? Parece que é um movimento interessante aí que a reserva vai fazer. Só peguei os resultados atualizados aqui do Grupo Arezzo, só para a gente entender como que está a Arezzo aqui, né? A Arezzo, ela tem aquele modelo que eu adoro, né? Que é o modelo de franquia e multimarca, né? Ou seja, asset light, né? Então, assim, ó, eu peguei aqui 33% da receita do Grupo Arezzo vem da marca Arezzo, 20% Schutz, 23% já é reserva e todas as outras iniciativas aí que a Arezzo tem junto com a reserva. Aí depois 9% na Capri e aí depois outras marquinhas menores que a reserva tem, que a reserva que a Arezzo tem. E aí, mais de 50%, 57% da receita da Arezzo vem de franquia e multimarca. Franquia 27, multimarca 30. Loja própria é só 19. E o e-commerce já representa 24% da receita total do grupo. O que isso significa? Significa que os resultados dos primeiros 9 meses foram sensacionais, né? Então, a empresa ela teve um crescimento muito grande ali, 87% na sua receita bruta, né? E está operando aqui com uma margem líquida em torno de 8,7%, né? Que é muito bom, ajustado, obviamente, né? E tinha sido prejuízo nos primeiros 9 meses do ano passado. Então, assim como o Grupo Soma, a Arezzo está indo muito bem. Só que sabe a coisa mais legal da Arezzo e desse modelo de asset light? É o quê? O famoso ROIC. Lembra do ROIC lá da Magazine Luiza, que está em 4%? O ROIC aqui
da Arezzo está em 27,6, galera. 27,6, né? Então, assim, é um ROIC sensacional. Muito lucro operacional para pouco capital operacional, né? Num patamar de 27,6. Sensacional. Era maior, tá? Já foi em torno ali de uns 29 ali, né? Se você fizer alguns ajustes. Mas, assim, um belo de um ROIC aí. A Arezzo, de fato, ela está conseguindo entregar bastante resultado. E uma fusão eventual com o Grupo Soma, eu acho que vai fazer todo sentido, porque o Grupo Soma, como vocês sabem, as marcas, né, são majoritariamente femininas. Então, você consegue fazer um movimento muito grande para entrar no vestuário feminino, pegando um grupo muito bem gerido. Né? Isso que é o melhor. Tem marcas mal geridas aí à disposição do mercado? Tem. Mas eu acho que se juntar ativo bom com ativo bom, eu acho que você consegue criar muito mais sinergia, né? Do que se eventualmente a Arezzo tivesse a fim de comprar aí, sei lá, alguma marca da Inbrands ou alguma marca da Restock, né? Então, vamos acompanhar, né? Existem esses rumores de mercado, vamos ver aí como que a Arezzo vai se movimentar em termos de M&As futuros. Excelente, para entender melhor, né, sobre essa análise que o Renato falou de novo, né, sobre ROIC, né, essa comparação entre mercados, General Business Program ou Strategy and Finance Program, dá uma olhada lá no site, na descrição, né, confere lá para as turmas de 2022. Bom, vamos lá, pessoal, agora continuando, vou introduzir a Mayara aqui no nosso papo, estava escondidinha agora, né, vamos lá, Maia, é o seguinte, peguei uma notícia do Neofeed, né, mantendo aqui o papo sobre movimentos estratégicos. Depois da GE, Johnson & Johnson anuncia divisão de suas operações. Eu já ouvi algumas piadas sobre essa notícia, né, Mayara? Como é que vai ser o nome, né, das duas empresas? Uma vai chamar Johnson e a outra vai chamar Johnson. Enfim, mas fora essa piada muito relevante, conta um pouco para a gente qual que é a estratégia por trás dessa segmentação. Ótima piada, até porque a Johnson & Johnson já tem uma marca que se chama Johnson's, né? Então vai ter briga aí pela empresa, né? Pela marca, boa. Mas então, semana passada a gente falou um pouco sobre essa separação para ter foco estratégico, mas falando da GE, né? Que ela resolveu separar a empresa em três, com três focos diferentes. E agora a Johnson está fazendo a mesma coisa, né? Então, ela resolveu que ela vai separar a parte de bens de consumo da parte farmacêutica e dispositivos médicos. Vai listar as duas como empresas separadas e ela pretende fazer isso aí nos próximos 18 a 24 meses. Então, como é que vai ficar? Essa parte de negócios de consumo, ela tem aquelas marcas super estabelecidas que a gente conhece bastante, né? Então, tem a própria Johnson's, tem Tylenol, tem Listerine, tem Band-Aid, né? Ela tem uma receita garantida ali, porque essas marcas são super bem estabelecidas, só que ela acaba sendo menos lucrativa e tem um crescimento mais lento, né? Então, aqui para 2020, ela está esperando uma receita de 15 bilhões de dólares e teve um crescimento de só 5,3% no terceiro tri agora, né? Então, ela tem um jeitão um pouco diferente. Dentro de farmacêutica e dispositivos médicos, que inclui, por exemplo, a famosa vacina do Covid, né, da Janssen, eles têm melhores indicadores ali de performance, inclusive melhores margens e crescimentos. Então, agora para 2021, eles estão esperando 77 bilhões de dólares dessa área. Na área farmacêutica, eles tiveram um crescimento aí no terceiro tri de quase 14%, e dispositivos médicos de 8%, né? Então, é uma área que tem um jeito diferente. E também, o que contradiz com a parte de negócio de consumo, que é muito mais certeira ali, né? Essa área acaba tendo um pouco mais de riscos, tem menos previsibilidade de crescimento e de receita também. Por quê? Porque ela está muito ligada à parte de inovação, tem inteligência artificial, tem terapias genéticas, tem também uso de robótica. Então, acaba que a parte de novos negócios é mais incerta ali, mas quando dá certo, ela cresce bastante. Então, para dar o foco certo para cada uma dessas áreas, poder garantir agilidade na tomada de decisão, velocidade de crescimento de cada uma, investimentos mais focados em cada uma, a Johnson & Johnson resolveu separar as duas, né? Então, de novo, como eu falei na semana passada da GE, não tem segredo, aqui é o que a gente fala muito nas aulas de estratégia, você ter coerência estratégica ou foco estratégico, né? Então, quando você tenta dar atenção para duas coisas diferentes, no fim você não dá atenção para nenhuma das duas. Então, para a empresa internamente é ótimo, para o mercado também, porque quanto melhor a empresa performar, também melhor, né? Então, você separa.
e cada uma vai performar melhor do que juntas. E o mercado também gosta, porque isso faz com que eles tenham uma melhor decisão entre segmento de investimento e risco de investimento. Então, quem quer investir em alguma coisa com aquele maior risco e possibilidade de maior retorno, vai investir na parte mais farmacêutica e dispositivo médico. Quem é um pouco mais conservador, vai investir na parte de produtos para consumo. Então, o investidor também gosta por causa disso. Muito bom, de fato, segmenta, né, a questão dos perfis de investidores, né, em relação a um pouco mais conservadores ou um pouco mais agressivos, né, mas certamente são duas empresas de ponta que vão sair dessa empresa que já é muito grande e que performa muito bem há muito tempo. A Johnson & Johnson é uma das empresas que há décadas, né, tem lucros crescentes e dividendos também, né, distribuição de dividendos. Então isso é muito, muito interessante, né? Vamos acompanhar esses movimentos que são recorrentes, não é só GE e Johnson & Johnson, como a Mayara comentou, né, tem várias empresas que estão fazendo essa estratégia acertada de coerência estratégica, né, o foco estratégico. Bom, vamos seguir para a próxima notícia, tá? Mudando um pouco agora de segmento, peguei aqui do Brasil Journal. Simpar triplica seu negócio de concessionárias, né? Então, queria, Max, que você explicasse um pouco sobre o grupo, né? Quem que participa aí dessa holding e o que houve nessa aquisição? Vamos lá. Então, vamos primeiro olhar a adquirida, né? A UAB Motors. Então, ela foi fundada lá em 99, é uma das maiores redes de concessionárias de veículo leve aqui no Brasil. Em 2013, ela chegou a ser comprada pelo Group One Automotive, que é um dos maiores grupos de concessionárias do mundo, e na época ele pagou 146 milhões de dólares pela aquisição. Ela tem ali 20 lojas em 11 municípios e nos últimos 12 meses ela conseguiu comercializar quase 11 mil veículos com um ticket médio de quase 170 mil reais nos novos e 85 mil reais nos seminovos, né? Então, são realmente veículos de luxo. Ela teve uma receita nesses últimos 12 meses de 1,7 bilhão de reais, um EBITDA de 108 milhões e um lucro líquido ajustado de 49 milhões de reais. Esse lucro líquido ajustado, ele fica ali com quase 3% do faturamento, que é bem, né, é uma margem bem apertada mesmo, mas é varejo, né? Então, até faria sentido. A Simpar, né, Habib, quem é ela? É a holding, que é a dona também da Júlio Simões Logística, na JSL, a Vamos e a Movida. E ela está comprando agora, então, a UAB Motors, através de uma das controladas dela, que é a Original. Com essa aquisição, a Original vai conseguir triplicar a escala de faturamento, né, que ela mexe ali com concessionário de automóveis, e também aumentar o volume de veículos vendidos em 2,4 vezes. O legal também dessa aquisição é que, além, né, dela já trabalhar com a Volkswagen e com a Fiat, ela consegue trazer 7 novas marcas para o seu portfólio, que são as marcas mais premium, que a UAB trabalha mais fortemente ali, além dela já trabalhar com a Volkswagen e Fiat. Então, são os premiums ali, Jaguar, Land Rover, Toyota, Honda, BMW, Motorrad e Mini, né? Então, dá uma boa complementarizada ali de portfólio. A aquisição deve ser feita ali pelo valor de 510 milhões de reais, mas ainda está sujeita à aprovação do CAD e à anuência das montadoras. Quando terminar essa aquisição, a OAB vai continuar sendo uma empresa independente e eles vão manter os gestores, né? Então, um negócio que está indo bem, não se mexe, mantém lá operando. Então, o objetivo, claramente, né, como eu comentei, é o aumento de escala, o aumento de portfólio, mas o legal também é que essa compra traz para a Original maior capilaridade em regiões de alta renda e também entrada no Paraná e Santa Catarina. Além disso, o grupo, né, a holding Simpar, consegue trazer novas oportunidades de negócio para outras empresas da holding. Então, por exemplo, a Madre Corretora vende seguros automotivos e eles também têm a BBC Leasing e conta digital, que também pode oferecer leasing e conta digital, obviamente, aí para os clientes. Então, super compra, fez muito sentido aqui, né? Então, espero que continue crescendo com essa compra. Pois é, e a gente falou aqui já sobre core business, sobre aquisição, e agora a gente vai falar sobre uma tendência, né, de vários mercados, aí o fortalecimento
do digital, né? Então a gente tem mais uma estratégia interessante para tocar, e aqui com um mercado que a gente tem falado bastante, né, nos últimos episódios, que é o mercado de medicina diagnóstica. Esse daqui é do Neofeed. Como o grupo Fleury está criando, entre aspas, o maior marketplace de saúde do Brasil. Nessa notícia é uma entrevista, né, com Hans Lenk, que é CEO da Saúde ID, né? Então acho que a Má pode ajudar a gente a entender um pouquinho melhor, né? Como é uma entrevista, vale a pena você dar uma olhada, né? Lembrando que você pode entrar na nossa newsletter também para receber as notícias todas, né? Os avisos, enfim, e mais notícias sobre os cursos ABTC. Então é só entrar no link na descrição. Mas voltando à notícia, né, do grupo Fleury, Má, o que é esse Saúde ID, né? E essa tendência de digitalização dentro do Fleury? Muito legal, Habib. Bom, eu vou até aproveitar aqui, abrir um parênteses, né? Mandar um abraço para o Hans. É muito gostoso quando a gente está vendo essas notícias de empresas bem-sucedidas, pessoas na liderança, e você vê que é um antigo colega seu, né? E também queria mandar um abraço para Thalita Lacerda, que é CEO da Pet Love, que foi agora eleita a melhor startup do Brasil, né? Mais digital. Então, é muito legal ver o pessoal, né? Que você já trabalhou junto, já viu a brilhanteza ali da pessoa de perto e depois ver a pessoa crescendo mais ainda. Mas vamos lá, o que o Hans falou aqui sobre o Saúde D? Na verdade, a gente já tinha até falado de Saúde D quando ele foi lançado lá no ano passado, final do ano passado. Mas o legal realmente, que nem o Habib falou, é que essa notícia, como ela é uma entrevista, ela é bem detalhada, mostra um pouquinho como foi construído o raciocínio de criar essa plataforma. Então, vamos lá desmembrar aqui, mas se quiser ir mais a fundo, dá uma lida na notícia também. Então, a ideia do Saúde D, olha como é o foco da empresa, né? Nasceu lá em 2017, quando eles resolveram fazer a ampliação dos negócios do Fleury e começaram a olhar o que tinha de possibilidade para expandir. Aí, em 2018, o Fleury fez a compra da Santé Corp, que a gente também comentou aqui, que faz solução de gestão de saúde. E aí, eles continuaram, né, com a Santé Corp para dentro, continuaram mapeando o que tem lá fora de legal para poder trazer para o Brasil e adaptar, claro, a realidade brasileira, que não adianta trazer, né, one size fits all, não fit never no Brasil, né? E aí, em 2020, no comecinho do ano, veio a pandemia, eles tiveram que se agilizar ali para lançar a telemedicina, que eles já estavam querendo lançar antes, e seria esse primeiro passo da plataforma. E no final de 2020, eles realmente foram lá e lançaram a plataforma de vez. E hoje, eles já são dos principais players no Brasil em telemedicina. Eles atendem ali 40 a 60 mil pessoas por mês, tem um NPS de mais de 80, então ótimo atendimento, e eles têm um índice de resolutividade de mais de 90%. Ou seja, mais de 90% das pessoas atendidas pela telemedicina deles não precisam depois ir para um hospital ou para um consultório, o que, óbvio, né, ajuda a praticidade da vida da pessoa e também ajuda a desafogar e desonerar o sistema de saúde, seja deles, seja particular ou público também, né, onde a pessoa iria depois. Eles falaram, né, que essa plataforma do Saúde D, a intenção não é ser uma plataforma de telemedicina ou um marketplace. A intenção é que seja uma plataforma que consiga unir o usuário ao prestador de serviço de saúde e que seja uma interação de sucesso, né? Então, muita qualidade ali por trás. Eles utilizam dados, né? Dados do histórico do paciente, ajuda de tecnologia para ler e interpretar esses dados, e eles também têm várias parcerias ali. Então, realmente é uma plataforma bem completa. Vou citar algumas parcerias que eles fizeram aqui nesse meio tempo. Então, eles fizeram parceria com a AEG, para os segurados da seguradora, né, poderem acessar a parte de pronto atendimento digital. Fizeram parceria com a Smiles, para os clientes da Smiles poderem comprar produtos do Saúde D. E fizeram também parcerias com farmácias, né? Então, na Pague Menos, por exemplo, eles fizeram parceria para vender medicamentos com desconto e também para oferecer teleatendimento nas farmácias. Então, alguns exames que precisam ser feitos fisicamente, você pode, em vez de ir para um hospital ou para o consultório, você vai para alguma farmácia e faz o que eles chamam de telemedicina ampliada, né? Então, consegue fazer o exame físico ali. Aí o Hans também comenta aqui na entrevista que, óbvio, tem vários desafios aí por trás, né? Começa com o desafio de, no Brasil, nem todo mundo tem um celular ou uma internet boa o suficiente para, por exemplo, baixar e utilizar o aplicativo, então eles têm que investir em muita eficiência por trás disso.
E ele também comentou que tem vários desafios também para você conseguir acessar essas pessoas que não têm plano de saúde, que são 75% dos brasileiros. Então, tem um potencial, mas eles estão estudando como que eles podem acessar essas pessoas. E também, dentro dos 25% de brasileiros que têm plano de saúde, alguns têm restrição à utilização do plano, seja porque a rede não é extensa o suficiente quanto a pessoa quer, ou porque a pessoa vai ter uma coparticipação, e aí fala, deixa eu acessar logo outro serviço e não ter a coparticipação, né? Então, eles estão tentando, né, alcançar essas pessoas também. E aí ele falou um pouquinho sobre o futuro. Duas coisas interessantes aqui que ele trouxe foi a primeira, eles querem espalhar essa telemedicina ampliada de exames físicos, mas que não necessariamente vão ser numa unidade de saúde, um hospital, né? Através de containers, e também que eles querem lançar esse serviço para pequenas e médias empresas. Então, por exemplo, às vezes a empresa queria ter um médico full-time ali, mas ela não tem como pagar isso, né? Porque tem poucos funcionários, não faria sentido financeiramente. Então, ela poderia oferecer esse serviço de telemedicina ampliada para os funcionários. Então, bem interessante aqui. Então, fica aí a dica para ler a notícia inteira. Bom, é isso aí. Muito interessante. Agora vamos para a próxima notícia. E aqui, pessoal, a próxima notícia, a gente vai falar sobre SPAC, né? Special Purpose Acquisition Company. E a gente não vai entrar no detalhe do que é SPAC, né? A gente já falou sobre isso em alguns episódios passados e também no outro programa do nosso canal, BTC Money, tem um episódio dedicado para SPAC, tá? Mas é só para contextualizar, porque a Mayara vai falar sobre isso aqui. A notícia é do Brasil Journal. O Waldencast, a L'Oréal 4.0, começa a nascer com Obage e Milk Makeup. Mado, o que se trata esse SPAC? Vamos lá. Ótimo. Então, a Vivi já deu a dica aí, se você quiser saber o que é SPAC, procura lá no nosso VTC Money. Então, a Waldencast é um SPAC e ele nasceu falando que ele ia construir a L'Oréal 4.0, ou seja, ele ia ser uma holding de empresas de cosméticos que teria todas as coisas boas da L'Oréal e nenhuma das coisas ruins, né? O fato de ser uma empresa grande, né? Todos aqueles problemas que ela já tem. Então, ele está começando esse plano agora, se fundindo com essas duas americanas. Então, vamos entender que empresas são essas. A primeira aqui é a Obage, que é uma fabricante de dermocosméticos que praticamente criou essa categoria lá nos Estados Unidos. Então, lá ela é conhecida como uma household name para dermatologistas e cirurgiões plásticos, e ela acabou fazendo um ótimo nome, tanto nos consultórios quanto nas farmácias. Então, ela já foi fundada há mais de 30 anos por um dermatologista que foi pioneira na ideia de fazer skincare para as massas, né, massificar essa categoria. Ela já abriu capital, chegou a ser vendida 2 vezes e agora ela está indo para Waldencast. Ela tem um crescimento muito legal, 10 a 15% aí nos últimos anos, ao ano, né? Uma margem bruta de 75% e um EBITDA de 25%. Então, ela tem esses produtos de skincare, eles são altamente científicos, e aí ela funciona naquele esquema de farma mesmo, né? Então, tem que convencer o dermatologista que o produto é bom, aí o dermato indica para o consumidor, e aí o consumidor vai lá e compra. E aí, né, como a intenção aí da Waldencast é ser uma L'Oréal 4.0, a Obage ali daria para comparar com uma área da L'Oréal chamada Active Cosmetics, que inclui as marcas La Roche-Posay, SkinCeuticals e CeraVe. Essa área não é nada mais, nada menos do que a maior detentora ali, né? A detentora, na verdade, a maior EBIT da L'Oréal, então passa ali dos 23% e está crescendo 13% ao ano. Então, aquele negócio, né? Se você tem alguma coisa que cresce e dá muito dinheiro, com certeza alguém vai olhar aquilo e vai copiar, né? E aí, a outra marca aqui é a Milk Makeup, que é uma marca de maquiagem mais cult, né? Ela é especializada em clean makeup e ela tem o lema de good for you, good for the environment and good for the community. Ou seja, né? Bom para você, bom para o meio ambiente, bom para a comunidade. Então, um lema bem ESG mesmo. Por ela ter essa maquiagem mais cult, esse lema mais ESG, ela foi muito boa em conquistar os consumidores da geração Z. E ela fez um trabalho muito bom nessa conquista. Ela foi fundada lá em 2016, em Nova York. Nos primeiros 4 anos de vida, ela conseguiu chegar num faturamento de 50 milhões de dólares. Ou seja, né, cresceu pra caramba. Ela tem ali o seu maior canal, e até assim, bem grande comparado com os demais,
na Sephora. Então, ela é bem concentrada. É um canal muito bom, mas ser concentrado não é bom, né? E aí, para o Aldencast poder fazer a compra dessas duas, ele não trouxe só o dinheiro que ele conseguiu captar ali no IPO que ele fez em março. Ele teve que trazer também 333 milhões de dólares adicionais ali por um FPA e 105 milhões de dólares adicionais por um PIPE. E ele ainda vai fazer um pedaço da aquisição com equity da própria Walden Cash. Então, a empresa combinada no final vai ser repartida em 5, de forma desigual, mas vai ter acionista da SPAC, fundador da SPAC, acionista da Obage, fundadores da Milk Makeup e também o pessoal do PIPE e do FPA que chegou agora, né? Então, toda separadinha ali, mas conseguiram fazer um gigante. Essa empresa combinada, ela está sendo avaliada para o ano que vem um EV por EBITDA de 25 vezes, mais ou menos, que é bem parecido com o múltiplo de avaliação da L'Oréal, só que já está, né, abaixo ali da média do setor, que está em torno de 45, 47 vezes. Ou seja, tem espaço para crescer aí, e tem algumas marcas, algumas empresas que estão mais na hype aí, pelo menos, né? Mas, bem, foi uma boa aquisição, né? E agora eles têm planos para o futuro para as duas, né? Então a questão não é só comprar, mas também crescer muito, obviamente. Então a Obage, a intenção de crescer ela é através da marca de consumo dela, tornar mais massificada ainda através de novas fórmulas e novas dosagens. E a intenção com a Milk é poder ajudar ela a se internacionalizar, diversificar canais, né? Não depender só da Sephora ali, e também trazer novas linhas de produto. Então, ótimo investimento. Gostei dessa ideia de ser a L'Oréal 4.0. Vamos ver como que vai continuar essas aquisições, porque devem continuar, né? E como que elas vão operar no futuro. Muito bom. E é aquela história, né? A gente tem um discurso muito bonito, né? Que afeta bastante o imaginário de toda uma geração, né? Mas o discurso poético, ele costuma durar pouco tempo, né? Depois a gente precisa entrar nos resultados em si, né? E aí a gente vai avaliar ao longo do tempo, né? E aí, falando sobre o discurso poético, isso é o que não tem na próxima notícia, né? Essa daqui é a última notícia do BTC Journal de hoje. Eu peguei aqui do Valor Econômico. E-commerce de pneus Cantu Store entra com pedido de IPO, né? Então não tem como florear, viu, pessoal? É e-commerce de pneu, né? E eu achei curioso, né, para dar uma analisada, ver se realmente isso terá apetite dos investidores e há potencial, hein, pessoal? Fui analisar o prospecto do IPO, né? Um pouquinho antigo, né? Pegando as datas aqui, a gente sempre pega tudo muito em cima da hora, foi do final de outubro, né? Mas como eu tive um trecho de férias aí, né, pessoal? Então estou voltando agora das minhas merecidas férias, né? Fui dar uma analisada nesse prospecto, né? Já tinha dado uma olhada antes, mas agora dei uma refrescada e achei muito interessante para compartilhar com vocês. Então vamos lá, contando um pouquinho do negócio, né? O grupo Cantu Store é uma plataforma especializada em varejo de pneus, né? Como eu comentei. Atuação omnichannel em e-commerce próprio, marketplaces e também venda direta. E como eu vou comentar com vocês, eles atuam tanto com o público geral, B2C, como também junto a empresas, no modelo B2B. Né? A empresa nasceu em 2007, lá no Paraná, começando com fornecimento para caminhões e frotas, né? Pneus exclusivamente. Hoje já está presente em mais de 16 estados e o Distrito Federal e conta com 26 filiais, né, dentre elas 4 centros de distribuição espalhados pelo país. Só para ter uma noção de tamanho, né? Entre março e setembro de 2021, eles atingiram mais de 300 mil clientes, né? E segundo o prospecto, né, ao longo da história, eles têm mais de 540 mil clientes pessoa física e 40 mil clientes pessoa jurídica, né? E falando um pouco da distribuição das vendas, né? Eles começaram lá em 2007 só vendendo para caminhões e frotas, mas hoje isso mudou bastante. 53% das vendas totais do Grupo Cantu Store são para carros de passeio e caminhonetes, 35% para veículos de carga, como no começo, 11% para o mercado industrial e agro, e menos de 1% para o mercado de motocicletas, né? Então está nessa distribuição hoje bem diferente do que era no começo. E aí vamos lá para as divisões, as unidades de negócio do grupo. Né? Eles têm a divisão, a unidade, né, uma empresa chamada Pneu Store,
que é o varejista online B2C, né, a plataforma de venda de pneus. Eu dei uma olhada na plataforma, é bem interessante, é um e-commerce, né, normal, mas com filtros, né, bem legais, assim, para você poder comprar sem dúvida, fora benefícios aí de indicações de lojas especializadas, de marcas, enfim, conteúdos mesmo, é bem legal. Essa unidade, ela corresponde a 34% da receita do grupo. A segunda unidade chama Cantu Pneus, e ela tem duas divisões. Uma que eles chamam de B2 Fleet, né, que seria o foco em frotas, que corresponde a 41% da receita. Essa parte focada em frotas é a maior representatividade da receita. E o B2B, original para varejistas, né, corresponde a 11% da receita. Quando a gente fala de vantagens competitivas, né, o prospecto ele dá uma boa noção, né, do que a Cantu Store, né, o grupo, tem de forças aí, principalmente junto a clientes e fornecedores, né? Então, um ponto que eu achei muito interessante é que nenhum cliente representa mais de 1% da receita. Isso reduz a dependência com clientes, né, e aumenta o poder de barganha, certamente, tá? Essa não dependência, ela ajuda bastante a não necessariamente precisar reduzir preços de forma drástica com o cliente por uma eventual dependência daquele cliente, daquele faturamento. Isso é muito interessante. E também com fornecedores, né? Se a gente for para o CMV, né, o custo da mercadoria vendida, ou seja, da onde eles compram os pneus para revender, o alto volume ajuda muito no poder de barganha com fornecedores, mas o principal são as alternativas, né? Então, eles têm 40 fornecedores, sendo 15 nacionais, que correspondem a 32% do CMV total, e 25 internacionais, correspondente ao restante, né? Existe risco cambial e de distribuição? Claro que existe. Porém, esses fornecedores internacionais também estão distribuídos em vários países e continentes. Então, aqui ajuda a mitigar um pouco esse risco, mas tem ainda um remanescente por ter a maior parte do CMV de importados, tá? Mas isso também faz parte. De qualquer forma, eles fizeram um bom trabalho aí no desenvolvimento de fornecedores alternativos. Agora vamos para os financials, entender um pouco do tamanho da empresa, né, e da sua operação. Eles têm uma receita, tiveram, né? Eu peguei aqui os resultados dos primeiros 9 meses de 2021, finalizado em setembro, comparado com o mesmo período do ano anterior. A receita, nesses 9 meses, foi de 931, receita líquida, tá? 931 milhões de reais. É uma receita bem interessante, bem representativa. Foi um aumento de 74% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, a empresa passou por um crescimento bem forte esse ano. Margem bruta, 34%, aumentou cerca de 8 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado. Também bem interessante, dado que é e-commerce, né? E isso costuma, como a gente já viu aqui em vários exemplos, né? Apesar da facilidade, né, de atingir o cliente, né, de você ter uma usabilidade mais interessante, né, costuma muitas vezes prejudicar as margens. Isso não acontece aqui no caso do Grupo Cantu Store, que mantém margens razoavelmente elevadas, falando de varejo. O EBITDA ajustado foi de 118 milhões, foi um aumento bem considerável em relação a 2020, né, os 9 meses, um aumento de, enfim, 156%, né? Isso representa uma margem de 12,7%, 118, e esse é o mesmo valor do lucro líquido, também 118 milhões de reais nesses primeiros 9 meses. E aí eu fui, dado que o Renato falou bastante de ROIC, né, eu fui dar uma olhada no ROIC aqui, da Cantu Store, que eles têm aqui também no prospecto. O ROIC no ano de 2020, né, então peguei ali o fechado do ano de 2020, né, dado que a gente ainda não fechou esse ano, 30,1%. Então, Renato, tem uma boa criação de valor aqui, 30,1% de ROIC, bem interessante. Caiu em relação a 2019, tá, que foi de 41,1%, mas isso também está relacionado ao alto crescimento. A alavancagem, né, eu fui dar uma olhada para ver se realmente a empresa estava sustentável, né? Aí a alavancagem me surpreendeu positivamente. Eles têm uma relação dívida líquida sobre EBITDA de 1,77, também resultado de 2020, tá? Então, nada tão preocupante, porém, no fluxo de caixa operacional, a gente começa a entender algumas coisas, e principalmente a motivação do IPO. Eles tiveram uma queima de caixa de 76 milhões.
o que, pelo resultado, não é nenhum grande absurdo, mas também queimaram caixa em 2019 e tal. Então, assim, o que representou, qual foi o grande ofensor do fluxo de caixa, né? Certamente o ofensor foi a parte de contas a receber, né? Então ali estava bem representativo, né? Negativo no resultado, a empresa lucrativa, né? Mas no fluxo de caixa bastante considerável aí o negativo do contas a receber. Isso tem razão pela facilidade de pagamento, né? Flexibilidade de pagamento que eles dão aos seus clientes. Isso é uma característica do negócio, uma característica da empresa, e eles focam bastante nessa flexibilidade, né? Isso é, de certa forma, esperado, principalmente para o mercado de frotas e caminhões, né? Então, essa flexibilidade, claro, ofende um pouco contas a receber, né? Postergando um pouco os pagamentos e ofendendo um pouquinho o fluxo de caixa. Esse é um dos motivos pelo qual eles estão entrando no IPO, né? Fortalecimento do capital de giro. É uma empresa bem acertada, né? Lucrativa, que não está exageradamente alavancada, com um poder de barganha interessante, tanto com clientes como com fornecedores, né? Num mercado nichado, interessante, que não deve sumir rápido, né? Então, eu acredito que esse IPO certamente sairá. Vamos ver como que eles vão dar o valor aí, mas a gente volta para atualizar vocês sobre esse possível IPO. E essa foi a última notícia do BTC Journal de hoje, então queria muito agradecer a participação de vocês, Maiara, muito obrigado novamente. Obrigada, Rabi, obrigada, Renato, obrigada a todos os ouvintes. A gente se vê semana que vem. Mandar um abraço aqui para as minhas turmas de estratégia da semana e minha turma de marketing do final de semana. Um abraço, até semana que vem, gente. Muito bom e muito obrigado, Renato. Muito obrigado, Maiara. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado, pessoal. Até semana que vem. Abraço. Obrigado você que nos acompanhou até agora pelo interesse e pela paciência. E semana que vem tem mais BTC Journal. Fique atento, siga nossos canais, acompanhe nossos conteúdos e nos vemos na próxima semana. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.